Vamos lá então, queridos. Boa tarde para todo mundo. Vamos começar. Boa tarde, meninas que estão aqui. Flavinha, Pri. Boa tarde. Vamos começar hoje a falar sobre poderes administrativos. Então, a aula que seria só para a gente ratificar e retificar também. A aula que seria quinta-feira, dia 23 de março, às 15 horas, será amanhã, quarta, dia 22, às 14 horas. Quinta-feira surgiu um problema aqui que eu vou ter que resolver para a Mames Poderosa. Então vai ser na quarta, amanhã. Combinado, gente? Amanhã, 2 horas, no mesmo bate-local, tá? E não quinta-feira. Beleza? Vamos lá, meus amores. Vamos começar a falar sobre poderes administrativos, tá? A gente vai começar a falar de poderes hoje. Vou botar para carregar isso aqui. Peraí. Vamos começar a falar de poderes hoje, mas a gente não vai concluir essa matéria hoje, porque a gente vai aprofundar o nosso conhecimento aqui nessa matéria, poderes administrativos, tá? Eu só peço para vocês que, se aparecer aí o momento que estiver encerrando a reunião, porque para mim já não aparece. Vocês me deem um toque, por favor, que aí eu faço outra reunião para a gente ir até às 4 horas, tá? Vamos lá. Poderes administrativos é aquela matéria que, na verdade, ela é uma matéria muito tranquila, muito fácil, muito simples. Ela não é difícil, não é mesmo. A grande sacada, né? O grande avanço, digamos assim, o grande benefício, né? O grande barato da matéria poderes administrativos é que ela vai facilitar muito a compreensão da nossa próxima matéria, que é o ato administrativo, né? A matéria poderes, ela facilita muito a compreensão do ato administrativo, porque a gente já vai começar a ver a parte de ato vinculado, a parte de ato discricionário. Isso vai facilitar que a gente compreenda ato. Então, o grande barato da matéria poderes é que ela, de fato, vai facilitar a compreensão da matéria ato administrativo, tá certo? Existem 6 poderes administrativos. A gente tem o poder vinculado, poder discricionário, poder disciplinar, poder hierárquico, poder normativo e regulamentar e o poder de polícia, tá? De todos os poderes, eu afirmo para vocês, sem medo nenhum, o que mais cai em concurso é o poder de polícia. É o que costuma cair mais em concurso. Mas eu não acho que ele seja o mais difícil, tá? Eu acho que o mais difícil, na minha opinião, é o poder normativo, é o poder regulamentar, não é nem o poder normativo. É o poder regulamentar, porque tem algumas questões aqui que vão esbarrar no direito constitucional, alguma coisa sobre controle de constitucionalidade, né? Então, é o poder que eu acho mais difícil. Mas não é o que mais cai em concurso, sem a menor sombra de dúvidas. O poder que mais cai é o poder de polícia, e ele é facilmente identificado, né? Quando você lê uma questão, de cara você consegue identificar que a gente está diante do poder de polícia das duas uma, porque é sempre um padrão, né? Ou o examinador coloca lá, ele descreve uma situação em que você esteja visualizando que um agente público, você está visualizando que um agente público está fiscalizando alguém, está fiscalizando alguma coisa, algum tipo de fiscalização, tá? Ou então, quando o examinador, ao descrever essa hipótese, ele vai afirmar, ele vai colocar a palavra condicionar. Ou então ele vai colocar a palavra limitar. É a senha, é o indicativo
de que a gente está diante do poder de polícia da administração. Então, o que são poderes administrativos, né? Qual é o conceito de poderes administrativos? Primeira coisa que a gente tem que situar aqui é o seguinte: a palavra poderes, neste contexto, ela tem sentido de atribuição, tá? Trata-se aí de uma atribuição do Estado, beleza? Então, se é uma atribuição do Estado, isto significa dizer do Estado como um todo, né? Se poderes representa, então, uma atribuição do Estado, isto significa dizer que os poderes administrativos, eles não estão atrelados a nenhum dos três poderes da República. Mas, ao mesmo tempo, eles se relacionam aos três poderes da República. E o que eu falei não é contraditório, não é uma antítese. Você vai entender. Os poderes administrativos, também chamados de poderes instrumentais, eles não se relacionam especificamente só ao poder executivo, só ao poder legislativo ou só ao poder judiciário. Portanto, os poderes administrativos não estão atrelados especificamente a nenhum dos três poderes. Mas, ao mesmo tempo, eles estão ligados aos três poderes. Por quê? Porque os poderes administrativos aparecerão sempre que você visualizar o exercício da função administrativa do Estado, onde quer que ela esteja, onde quer que ela se manifeste. De forma típica, ela vai se manifestar no âmbito do Poder Executivo, que é a regra. De forma atípica ou anômala, ela também pode se manifestar tanto no Poder Legislativo como no Poder Judiciário, de forma atípica ou anômala, representando, então, a exceção. Por isso que eu falei, você não pode falar que poderes administrativos representam uma atribuição específica do Poder Executivo. Isso está errado. Porque os poderes administrativos estão ligados ao exercício da função administrativa do Estado. E essa função administrativa do Estado, ela pode ser encontrada em qualquer dos três poderes, de forma típica ou de forma atípica. Tudo bem? E o que são os poderes administrativos? Qual é o conceito? O conceito é o seguinte: poderes administrativos representam a aptidão que a administração pública tem de praticar atos administrativos vinculados ou discricionários, todos previstos em lei, em respeito ao princípio da legalidade, para, através desses atos, veicular o exercício da função administrativa e, consequentemente, cumprir a Constituição. Cumprir o comando constitucional. Tá certo? Então, a palavra poder, ela tem um sentido aqui de atribuição na medida em que ela representa a prerrogativa, a aptidão, a possibilidade que a lei confere à administração. Em que consiste essa prerrogativa? Consiste na possibilidade, na aptidão, na prerrogativa de praticar atos administrativos. E por que esses atos administrativos serão praticados? Para que possa ser veiculada, para que possa ser exercida a função administrativa. Como é que eu vou dar concretude? Como é que eu vou documentar? Como é que eu vou concretizar o exercício da função administrativa? Respondo: o exercício da função administrativa encontrará aplicabilidade, encontrará concretude no momento em que a administração pratica atos administrativos. E ela pratica atos administrativos porque ela pode, porque a lei conferiu a ela esta atribuição. Então, se ela pode praticar atos administrativos porque ela pode, porque ela tem esta atribuição, significa que é uma prerrogativa que a lei confere para a administração.
significa que é uma aptidão, é uma atribuição que a lei confere para a administração. A atribuição essa que consiste na prática de atos administrativos. Tá claro? E aqui a gente vai ter que verificar o sentido da palavra poder contextualizada sob outro enfoque. Eu vou falar a mesma coisa de uma outra forma. Sob outro enfoque, que é o seguinte. Geladinha a água. Que é o seguinte. Vamos ver se dessa forma a gente consegue deixar a ideia do que são os poderes um pouco mais clara. A gente sabe que o Estado possui 3 poderes, né? O artigo 2º da Constituição estabelece que os poderes da União são harmônicos e independentes entre si. E são, na ordem, legislativo, executivo e o judiciário. Ok. Ora, então se a Constituição afirma que o Estado possui 3 poderes, significa então que o Estado tem que prestar para a sociedade 3 funções, daí 3 poderes. Para cada função, existe um poder a ela correlato, que a prestará de forma típica, porém não exclusiva. Então, cada poder prestará principalmente, mas não exclusivamente, determinada atividade. E por que eu falo não exclusivamente? Dando a possibilidade do exercício de função atípica. Tudo bem? Só não vai esquecer um detalhe de suma importância, que é o seguinte. Existe função típica em todos os 3 poderes, exceto, é uma exceção, exceto no poder executivo. Não existe o exercício de jurisdição no poder na administração pública. Em nenhum momento a administração pública tem a prerrogativa de exercer a jurisdição. E por que ela não tem essa prerrogativa? Porque, veja, o exercício da jurisdição culmina com a prolação de uma decisão judicial. No primeiro grau de jurisdição, um acórdão. No segundo grau de jurisdição, no primeiro grau de jurisdição, uma sentença, perdão. No segundo grau de jurisdição, um acórdão, que vai confirmar ou vai reformar essa sentença de primeiro grau. Tá? Sentença, e depois o acórdão. Essa decisão judicial, em algum momento, ela vai transitar em julgado. Essa decisão judicial, em algum momento, produzirá a denominada coisa julgada. Coisa julgada é a imutabilidade da decisão judicial. Então, quando uma decisão judicial não mais puder ser modificada pela via recursal, nesse momento ela vai alcançar uma qualidade que lhe é superior. Qualidade esta denominada coisa julgada. É a imutabilidade da decisão judicial. Ora, se você me disser, Carlinha. Oi, Carlinha. Olha só. Se você me disser, então, que vai existir de forma atípica função jurisdicional dentro da administração pública, o que você está me dizendo? Você está me dizendo que as decisões proferidas no âmbito da administração teriam condições de transitarem em julgado. Concorda? Concorda? Ué. O que é função jurisdicional? Oi, querido. Cris. Oi, Cris.
Foi? Foi? Foi. Oi, Cris. Olha só. Qual é o conceito de função jurisdicional? Em que consiste a função jurisdicional do Estado? Consiste no dever que o judiciário tem de aplicar uma lei a um caso concreto para solucionar um conflito de interesses. Esse conflito de interesses é denominado lide. Então, lide é o conflito de interesse, é o litígio, né? É o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Pretensão que pertence ao autor da demanda, está no polo ativo da relação processual, e resistência que pertence ao réu, está no polo passivo da relação processual, é a pessoa em face de quem a demanda é proposta. Se você me disser, então, que existe função jurisdicional dentro da administração pública, o que você está querendo me dizer? Ué, deixa eu limpar meu óculos. O que você está querendo me dizer, então? Você está querendo me dizer que a decisão administrativa ela vai transitar em julgado. Nossa, eu quero aquilo sujo. Se você parte da premissa que existe de forma atípica dentro da administração pública a função jurisdicional, tudo bem. Se isso for verdade, você estará automaticamente me dizendo que todas as decisões proferidas em um processo administrativo, como fazem parte de um contencioso, significa que elas produzirão coisa julgada. Significa que elas se tornarão definitivas. Significa que elas não mais poderão ser modificadas pela via recursal. Por um acaso isso é verdade? Não. Não é por quê? Porque não há definitividade na função administrativa. Não há. Então, se não há definitividade na função administrativa, isto vai significar o quê? Que nenhuma decisão administrativa transita em julgado. Ora, se nenhuma decisão administrativa transita em julgado, e é isso que faz com que ela não tenha definitividade, a gente pode concluir também o seguinte, que toda decisão administrativa poderá ser revista na esfera judicial. E é verdade, toda decisão administrativa pode ser revista na esfera judicial? Sim. Sim. Toda. Toda. Sem exceção. Se isso fosse verdade, olha que maluco. Se isso fosse verdade, se houvesse exercício de jurisdição dentro da administração pública, o que isso ensejaria? Coisa julgada administrativa. Isso violaria o quê? Isso violaria o acesso ao judiciário, que é um direito fundamental. Isso também violaria um dos incisos do artigo 12. Artigo 12. Também representa a mesma coisa. Artigo 12 representa a mesma coisa. Por quê? 12 não, 2. Se houvesse definitividade, não seria possível o controle externo da função administrativa feito pelo Poder Judiciário. Então, se não fosse possível o controle externo da função administrativa feita pelo Poder Judiciário, se não fosse possível o controle externo da função administrativa feito pelo Poder Judiciário, isso violaria o artigo 2º da Constituição, que é um dos pilares da função administrativa.
não é isso? É um dos preceitos republicanos mais importantes. É um dos preceitos democráticos mais importantes. Então não pode haver nada que impeça, que paralise a administração de agir. Nada pode impedir que cada poder exerça sua atividade, respeitando a norma pré-concebida. Então, se houvesse definitividade na função administrativa, não teria como, porque aquela decisão iria transitar, né? Não teria como uma pessoa, qualquer pessoa, propor uma ação para que se fosse rediscutida a legalidade daquele ato administrativo. Não seria isso não seria possível, isso não seria viável. Tá claro? Fala comigo. Tá claro? Hein? Vou botar no chat aqui, peraí. Peraí, que eu não tô vendo o chat. Agora sim. Agora sim, agora que eu tô vendo aqui. Permitir. Tá indo, devagar, mas tá indo. É porque eu tô colocando aqui no chat, aí apareceu aqui uma opção, uma alavanca, dizendo assim, permitir que todos os participantes enviem mensagens. E tá desativado. Como se não tivesse autorização de todos os participantes para mandarem mensagem. Por isso que eu estou tentando clicar aqui e não estou conseguindo. A gente escreveu aqui na mensagem, acho que foi. Mas vocês estão conseguindo mandar, né? Então, maluquice aqui da plataforma. Então, para não violar um dos preceitos mais importantes do sistema republicano, é claro que toda decisão administrativa pode ser revista na esfera judicial. Claro também que essa revisão pode acontecer no que tange à legalidade. A gente está diante aqui do controle de legalidade. Ninguém está dizendo controle de mérito, porque o Poder Judiciário não pode invadir mérito do ato praticado pelo Poder Executivo. Mérito é o juízo de conveniência e oportunidade. Só quem poderá proceder ao juízo de conveniência e oportunidade é quem praticou aquele ato. Portanto, a própria administração. Então, o judiciário não pode fazer controle de mérito, ele só pode fazer controle de legalidade. Isso é um dos pilares do sistema democrático. Então, se houvesse definitividade na função administrativa, esse controle não poderia ser feito. Esse controle externo não poderia ser feito. Isso viola a tripartição de poderes. Então, dito isso, a gente sabe que não há definitividade, consequentemente, não há trânsito em julgado, né? De decisão de caráter administrativo. Beleza? Agora vamos imaginar o seguinte: 3 poderes, 3 funções. Primeiro poder, poder legislativo. Em que consiste qual é a função desempenhada pelo poder legislativo? Ao poder legislativo compete o exercício da função legiferante do Estado. Em que consiste a função legiferante do Estado? É o dever a prerrogativa que o judiciário, que o legislativo tem de inovar na ordem jurídica, através da aprovação de leis ou atos normativos. Lei, projeto de emenda, projeto de lei. E ato normativo é emenda constitucional, proposta de emenda constitucional. Tudo bem? Então, qual é o instrumento de que dispõem os parlamentares para que eles possam exercer a função legiferante do Estado? Vamos imaginar que você foi eleito agora governador, tá? Aí você tem que prestar a sua atividade, que é a função legiferante, tá? Existe alguma outra maneira de o agente público
exercer a função legiferante que não seja aprovando um projeto de lei? Vou repetir. Você foi eleito agora deputado federal, tá? Então, seu papel na sociedade hoje é aprovar projetos de lei, legislar, para que a vida em sociedade fique melhor, né? Existe alguma outra forma de você exercer a função legiferante que não seja através da aprovação de um projeto de lei? Tem outra forma? Não. Acho que não. Lógico que fazer não. só emendas, né? Lógico que não. Então, você concorda que se você é um parlamentar, é um deputado federal, e você só pode exercer a função através da apresentação de projetos de lei ou de proposta de emenda constitucional, concorda então que a função legiferante ela é restrita, ela é estreita, ela só se revela para a sociedade, ela só se materializa para a sociedade, ela só se concretiza para a sociedade dessa única maneira, através da aprovação de uma lei ou de um ato normativo, por exemplo, uma emenda constitucional. Então, essa função, por ser estreita, ela se manifesta para a sociedade de uma única maneira, que é através da aprovação de lei. Ela é uma função pequena, restrita. Beleza. Todo processo legislativo culmina com a aprovação de uma lei, é lógico. Vamos lá para a função jurisdicional do Estado. Em que consiste a função jurisdicional do Estado? É o dever que o judiciário tem de aplicar uma lei a um caso concreto para solucionar um conflito de interesses. Esse conflito de interesses foi carinhosamente chamado de lide. Então, o papel do judiciário é solucionar conflitos. O papel do magistrado na sociedade, cara, estuda igual um louco, igual um psicopata. Estuda anos e anos e anos e muitos anos. O cara vai lá e passa no concurso. Da magistratura. Vira juiz. Qual é o papel dele na sociedade? Resolver os conflitos. Então, você concorda que ele tem que ter uma ferramenta para isso? Senão, não vai. Concorda? Qual é a ferramenta que a lei processual criou e entregou para o judiciário para que fosse exercida a função jurisdicional? Qual é? Vou pegar água. Primeiro grau de jurisdição é através da prolação de uma sentença. Não gostou da sentença, recorre. O tribunal está aí para isso. Aí vai para o segundo grau de jurisdição. No segundo grau de jurisdição, os desembargadores vão se reunir e vão proferir um acórdão. Esse acórdão pode reformar ou confirmar a decisão até então judicial. Tá certo? Então, vamos imaginar que você passou para a magistratura, virou juiz. Então, seu papel na sociedade a partir de agora é tentar resolver o problema dos outros. Tudo bem. Existe alguma outra forma de você, na condição de juiz, exercer a jurisdição que não seja através da colocação de armas, de armas aí, a não ser através da prolação de uma sentença? Então, a função jurisdicional do Estado, ela também é estreita. Cara, eu vou te falar que ela consegue ser menor, ela consegue ser mais estreita do que a função legiferante. Então, se ela é estreita, ela se revela, ela se materializa para a sociedade de uma única maneira, através da prolação de uma sentença. Ficou claro? Então, ó, você olha para um agente público, você tem que identificar qual é a função que o cara exerce. Só tem 3. Você tem que identificar qual é a função que o cara exerce.
Se ele não exerce função legiferante, nem função jurisdicional, qual é a função que sobra? É a função administrativa. Olha aqui. Vou botar o conceito aqui. Vou botar aqui o conceito. Ai, meu Deus. Ué? Gabriel? Cadê o Gabriel? Entra de novo, peraí. Deixa eu mandar mensagem para ele, peraí. Cadê o Gabriel? Gabriel, entra de novo. Vou chamar ele aqui, peraí. Aqui. Gabriel. Pronto. Será que ele vai ver? Como é que faz para deixar o menino entrar, gente? Não tô conseguindo adicionar o garoto aqui. Oi, Renata, eu tô dirigindo indo pra Nova Iguaçu, eu vou tentar de novo, mas eu vou ficar completamente off, só ouvindo, tá bom? Ok. Ok. Sem problemas. Beleza. Tá. Então, olha só. Agora sim. Pronto. Pronto. Então, vou colocar aqui o conceito, tá? Que eu estava digitando. Poderes administrativos copie esse conceito, por favor. É a aptidão que a administração pública tem de praticar atos administrativos vinculados ou discricionários, todos previstos em lei, princípio da legalidade, para, através deles, veicular o exercício da função, aqui que eu queria chegar, administrativa e, assim, cumprir o comando constitucional incerto no artigo 2º. A função administrativa ostenta caráter residual. Então, se você olhou para o agente público, tu tem que identificar qual é a função que o sujeito exerce. Se não for função legiferante, nem função jurisdicional, só pode ser a função administrativa. Então, a função administrativa, ela é que sobra. Ela ostenta caráter residual. Então, se ela é que sobra, significa que ela é muito maior, gente. Ela é muito mais ampla. Ela é muito mais abrangente do que qualquer outra, do que as outras duas juntas. Então, se ela é muito maior, se ela é muito mais abrangente, ela se revela
ela se materializa para a sociedade de 6 maneiras, que são os poderes administrativos. Por isso que eu falei no começo. Poderes administrativos representam as manifestações da função administrativa. Representam as formas pelas quais a função administrativa será exercida. A forma pela qual a função administrativa será prestada, será exercida, onde quer que ela se manifeste, de forma típica ou de forma atípica. Tudo bem até aqui? Esse é o conceito de poderes administrativos. Então, poderes administrativos ou instrumentais são 6. Poder vinculado, poder discricionário, poder disciplinar, poder hierárquico, poder normativo e regulamentar, e, por fim, poder de polícia. Beleza? Vamos lá. Primeiro poder. Poder vinculado. Vou ler aqui um artigo da Constituição para a gente entender exatamente como é que funciona o poder vinculado da administração. Olha só. Artigo 243. Olha só. Artigo 243 da Constituição. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízos de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º da Constituição. Quando a lei fala da expropriação, por um acaso a Constituição fala poderão ser expropriados ou serão expropriados? Ela fala o quê? Serão, não é isso? Serão. Então, se ela fala serão, está escrito aqui, serão expropriadas, significa que a lei voluntariamente retirou a liberdade de atuação e impôs uma obrigatoriedade, exigindo categoricamente a prática do ato. Então, todas as vezes que a lei retirar a liberdade e trouxer um dever, uma obrigatoriedade, nós estamos diante do poder vinculado da administração. Então, poder vinculado é o dever que a administração pública tem de praticar atos vinculados, ou seja, sem liberdade de atuação. Exemplo.
Exemplo. Expropriação. Ou confiscatório. Artigo 243. Então, diante do poder vinculado, você percebe que a lei, repetindo, retira toda e qualquer liberdade de atuação e impôs uma obrigatoriedade, exigindo categoricamente a prática do ato. Além de a lei exigir a prática do ato, a lei também vai definir os moldes da prática desse ato. A lei também vai definir como esse ato deverá ser praticado. Não é de qualquer maneira, não. Tem que definir como este ato vai ser praticado. Tudo certo? Poder discricionário. Poder discricionário. O que eu acabei de falar para você? A atividade vinculada ela é obrigatória. E a discricionária? Então, o poder discricionário vai acontecer quando a lei voluntariamente retira a obrigatoriedade e confere para a autoridade administrativa uma liberdade de atuação, facultando, consequentemente, a prática daquele ato. Facultando a prática daquele ato. Então, diante do ato discricionário, você percebe que a lei não exigiu a sua prática. A lei não determinou peremptoriamente a sua prática. A lei facultou. A lei permite que a autoridade pondere se ela julga se aquilo que ela está fazendo é ou não é conveniente ao interesse público. Se ela julgar conveniente, ela vai lá e pratica o ato. Se ela julgar que o ato não é conveniente, ela não pratica. Então, o poder discricionário é a faculdade que a administração tem de praticar ato discricionário. Opcional, facultativo. Esse ato só será praticado se a autoridade competente julgá-lo conveniente ao interesse público. Eita! Beleza? Então, diante do poder discricionário, você percebe que a administração não está obrigada a praticar o ato. Ela pode praticar o ato ou não. A lei transfere para a autoridade administrativa toda a responsabilidade de definir, diante das circunstâncias do caso concreto, se pratica ou se não pratica o ato. A lei não exige a prática do ato, a lei faculta a prática do ato. Você pode praticá-lo ou não, se você julgá-lo conveniente ao interesse público. Esse juízo
de conveniência. Conveniência. Juízo de conveniência e oportunidade denomina-se mérito administrativo. Tudo bem até aqui? Exemplo de ato discricionário. Autorização para Faltam quantos minutos para acabar essa reunião? Porque já tem 1 hora. São 2:55, já estamos falando aqui há 1 hora. Tá marcando algum tempo aí? Ai, aqui, já apareceu aqui. Sua chamada Apareceu 10 termina minutos. em 10 minutos. Já 10 apareceu minutos. aqui. Sua chamada termina em 10 minutos. Tá. Então, vamos falar mais um pouquinho e daqui a 10 minutos eu paro e faço outro link pra gente, tá? Deixa eu só pegar uma água aqui quando acabar, porque eu tô com a garganta seca já. Meus amores, alguma dúvida em poder vinculado e poder discricionário? Alguma dúvida? Tá tudo bem até aqui? Tranquilo? Beleza. Terceiro poder. Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês abrirem o microfone, tá? Terceiro poder. Poder disciplinar. E aí eu vou perguntar para você o seguinte. Antes de eu explicar, eu vou perguntar para você o seguinte. O que você acha? Você é servidor do TRE, vamos supor, tá? Você é servidor do TRE. Aí, de repente, não mais que de repente, do mais absoluto e rasteiro, nada, você aparece para trabalhar com um Porsche Cayenne. O que você acha? Você é servidor do TRE e você chegou um belo dia para trabalhar dirigindo um Porsche Cayenne, dizendo que o carro é seu. Você, na condição de servidor do TRE, tem condição de ter esse carro? Acho que não, né? Então você concorda? Acho que não, né? Acho que não. Nem sonho, nega. Nada. Então você concorda que a sua evolução patrimonial não condiz com o quanto você ganha? Concorda? Sim, concordo. Então me diz, se você concorda comigo que a tua evolução patrimonial não condiz com o quanto você ganha, você acha que a sua conduta deve ou pode ser apurada? Deve ser apurada. Isso aí, Flavinha. Pelo amor de Deus, gente. Tô pontuando isso porque existem autores na doutrina que vão falar que o poder disciplinar da administração, ele é uma conduta discricionária da administração. Tem gente que vai falar que o poder disciplinar é uma aptidão. Ou seja, sendo uma aptidão, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Tem gente que vai fazer e tem gente que não vai fazer. Você acha que a autoridade administrativa pode escolher entre apurar a conduta do agente público ou não? Pelo amor de Deus, alguém confere à administração essa liberdade? Ou a lei exige que a conduta desta pessoa seja apurada? A lei exige. A lei exige. A lei não faculta, ela exige. Então, se a lei exige,
É porque o poder disciplinar é um dever do Estado. É o dever que a administração pública tem de apurar e punir. Punir os seus servidores públicos estáveis ou não. É um dever, gente, em que pese existir posição na doutrina em sentido contrário. Existem pessoas que falam que o poder discricionário, que o poder disciplinar, ele é discricionário, porque a autoridade administrativa ela tem liberdade, ela tem a faculdade de punir ou não punir aquele agente público. Tá bom, cara. Se isso fosse verdade, isso não é verdade, tá? Mas se isso fosse verdade, concorda que violaria a ideia de moralidade? Moralidade, sim. Claro. Então, o poder disciplinar, ele deriva não tem nada de discricionário no poder disciplinar da administração, hein? O poder disciplinar, ele é um dever imposto pela lei. E como é que a administração vai apurar a sua conduta, o seu comportamento? Através de um processo administrativo disciplinar, precedido ou não de sindicância, que vai verificar o cometimento de falta funcional grave. Tá certo? Trata-se de uma obrigação do Estado. Trata-se de um dever do Estado. Ele não tem a liberdade, não. Ele tem a obrigação, ele tem a obrigatoriedade de apurar as condutas eventualmente esquisitas que podem ter sido praticadas pelo servidor. Tá claro? Tá claro? Ó, tá faltando acho que 3 minutos para encerrar essa reunião. Eu vou encerrar agora, que é para não ser cortado no meio do caminho. Vou fazer um pips, vou pegar uma água e faço um link para você para a gente continuar na reunião, tá bom? Peraí.